Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas que o pessoal vai assistir, né? Mas hoje a gente vai falar com o Miguel Brandi. Quer dizer, não sei se é doutor, se é desembargador. Como é que é? Já não usa mais doutor ou tem que usar aquele Nessa nossa ilustríssimo professor, doutor, desembargador? Ah, fique à vontade. Enfim, eu queria que você apresentasse um pouco o seu trabalho, né? E a gente vai falar sobre o que é um desembargador, né? Vamos falar um pouco sobre a sua vara, que é a vara da família, e vamos falar um pouco de Estatuto do Idoso. Minha saudação, Marcelo, minha saudação a todos que tiverem acesso a esta conversa. Eu sou nascido em Bragança, tenho 65 anos, sou casado, 3 filhos, 2 netos, um genro e uma nora, moro aqui, me formei em Direito aqui pela Universidade de São Francisco, na época nem era ainda Universidade de São Francisco, me formei em 1977, comecei a advogar em 78, tive várias atividades além da advocacia, mas nela me mantive até meados de 2010, quando concorri a uma vaga no Tribunal de Justiça de São Paulo, pelo chamado Quinto Constitucional da Advocacia. Depois podemos explicar um pouco isso. E estou no tribunal, na 7ª Câmara de Direito Privado, desde meados de 2010, portanto, já completei 11 anos na magistratura. Já proferi até agora 37.800 votos. Não tenho acervo, estou com o trabalho em dia, oscilando entre uma semana a 15 dias para estudar o caso e dar meu voto, não necessariamente julgá-lo completamente, porque o juiz é colegiado, não depende só do relator, né? Mas, em média, de uma semana a 15 dias para estudar o caso e manifestar meu voto. Essa é um pouco a minha trajetória em rapidíssimos 50 segundos, 1 minuto. Acho que é o suficiente aí, né? Sim. Vamos, então, porque você, quando a gente perde uma causa na primeira instância, a gente faz um embargo, é isso? Não. O que é o embargo? Existem vários tipos de recursos. O embargo que você se refere talvez seja no sentido amplo do enfrentamento de uma decisão judicial, né? Existe um tipo de recurso chamado embargos de declaração, mas é um tipo específico que cabe em situações específicas. O embargo pode ter o sentido de você resistir à pretensão de alguém. O embargo pode ter o sentido de você tomar a iniciativa de questionar no judiciário a objeção de alguém àquilo que você pretende ou que você tem direito. Embargar significa, nesse sentido aí que você suscita, colocar objeção, né? Aí talvez você esteja querendo fazer uma referência ao nome da nossa função, desembargador. Pela história, seria aquele que desataria os nós, desembarga, né? Eu estou convencido, especialmente na área que atuo, Marcelo, família, sucessão e responsabilidade civil, que a gente decide os conflitos que nos apresentam. Aliás, essa é a nossa função básica, é a nossa obrigação. Mas, especialmente em algumas áreas, a gente não consegue resolver a situação propriamente dita. Entre decidir e resolver vai uma distância longa. Por quê? Porque eu não tenho poder para mover as pessoas a pacificar seus conflitos. Eu digo direito sobre aquele conflito, mas eu não tenho a ilusão de que eu resolva aquele problema.
especialmente na área da família. Isso para mim é muito claro, tenho repetido isso sempre que sou convidado a resolver. O desembargador atua no que nós chamamos segundo grau. Por que segundo grau? Porque no primeiro grau estão os juízes de direito, nas suas comarcas, nas suas varas. Vara é o nome que se dá ao órgão ou que está dividido uma comarca. Às vezes ela tem vara única, mas muitas vezes ela tem vários organismos menores. A eles nós damos o nome de varas, né? O nome também tradicional. No tribunal nós temos câmaras, porque lá é um juízo colegiado. Pouca coisa a gente resolve isoladamente. A maior parte das coisas a gente resolve colegiadamente, porque é um juízo de revisão. É uma tarefa de revisão das decisões tomadas lá na origem. E uma coisa importante de dizer, que tem sido pouco dita, e eu faço questão de acentuar sempre, Marcelo, é que o judiciário não age proativamente. O judiciário não acompanha a vida. Opa, aqui surgiu um problema, lá vou eu resolvê-lo. Não. Nós agimos reativamente, ou seja, somos provocados a agir por uma pessoa, por uma instituição, por um órgão, como o Ministério Público, por exemplo. Nós não saímos atrás dos problemas porque acordamos cedo e vimos que o problema está afligindo alguém ou a todos, então nós resolvemos agir. Não é assim. Nós reagimos àquilo que nos chega, àquilo que nos é apresentado por alguém. É todo o judiciário, assim, né? Sim, são pouquíssimas as situações em que nós podemos, de ofício, atuar. Tá. Uma coisa que para mim é interessante, nos casos que eu vejo no meu trabalho, eu vejo, por exemplo, o criminal sempre é separado do civil. Ou se são tribunais, se é uma cidade muito pequena, por exemplo, um grupo de cidades pequenas, eles colocam juntos? Sim, sim. Comarcas de varas únicas, o juiz tem a tarefa grave de resolver conflitos criminais e conflitos cíveis. Ou civis, tanto faz. Mas na maioria delas, quando crescem em tamanho, em população, existem atribuições específicas, né? Aqui, por exemplo, em Bragança, nós temos uma comarca de grande tamanho, ela aglutina para certos assuntos várias comarcas, a gente chama isso de circunscrição judiciária, e é uma comarca que tem atribuições específicas dos juízes, alguns na área civil ou civil, outros na área criminal, outro na área de infância, juventude e júri, outro na área de corregedoria das polícias. São atribuições específicas, de acordo com o volume de trabalho e com o tamanho. Eu vi aqui, porque aqui, por exemplo, também tem. Então, só queria uma explicação rápida do que o procurador, ele é um advogado do governo, é isso? Não. O que o procurador faz? Só pra... O Ministério Público é um órgão autônomo. Autônomo, sob o ponto de vista orçamentário, administrativo e institucional. Ele não integra o Poder Judiciário. Ele atua perante o Poder Judiciário e outros órgãos públicos. No Ministério Público, nós temos uma carreira inicial que é a dos promotores e temos uma evolução na carreira deles que é chegar a ser procurador. São aqueles que atuam conosco lá no tribunal em segundo grau de jurisdição. Mas aí você tem que lembrar que cada estado e o Distrito Federal tem o seu órgão chamado Ministério Público, estadual ou do Distrito Federal. Além disso, tem o Ministério Público Federal, que atua em todo o país e atua perante a Justiça Federal, podendo atuar também em algumas situações na Justiça Estadual, em parceria com o Ministério Público Estadual, por exemplo. Então, lá também, o nome dado ao seu integrante é procurador. Lá, procurador da República. Aqui, promotor de justiça em primeiro grau e procurador de justiça no segundo grau estadual. Entendeu? Sim, então,
O procurador, então, é quem atua junto lá aos desembargadores na segunda instância. Se for Ministério Público Estadual, sim, atua lá. E é isso outra coisa que é legal de colocar. Por exemplo, você tem a justiça comum, vamos dizer, eu não sei como é que se fala isso. Estadual, melhor dizer, né? E tem a justiça federal. Sim. E essas pessoas fazem muita confusão, porque você pega, por exemplo, na primeira instância, você tem uma primeira instância que é do federal e Sim. tem uma primeira instância que é do estadual. Sim. Né? Tem também a primeira instância da Justiça do Trabalho. Aqui em Bragança, por coincidência, os 3 fóruns ficam na mesma avenida, na mesma rua, na mesma calçada, aliás. Tá. Então, isso é interessante, porque as pessoas fazem um pouco... Por exemplo, o Supremo Tribunal Federal não é mais importante que o Supremo Tribunal de Justiça. Superior Tribunal de Justiça. Superior Tribunal de Justiça, porque ele vai trabalhar com coisas, com matérias diferentes. Então, isso é legal de explicar, porque as pessoas fazem muita confusão, como se houvesse uma hierarquia. Existe. Mas a hierarquia não é essa. Existe essa hierarquia, porque as decisões se sobrepõem. Por exemplo, o Superior Tribunal de Justiça, com sede em Brasília, atua em todo o país. Questões vindas de todos os estados e do Distrito Federal. E ele analisa o quê? Todas as matérias que não são constitucionais, que dizem respeito à legislação infraconstitucional. O Supremo Tribunal Federal, também com atuação no país todo, atua em questões eminentemente constitucionais, ou seja, que podem ser e devem ser resolvidas a partir exclusivamente do que diz a Constituição. Entendeu? Mais ou menos. Porque, por exemplo, para eu entrar na prática, para eu entrar com uma revisão da minha aposentadoria por invalidez, por exemplo, eu tenho que entrar no federal, é isso? A primeira instância federal. Tá, porque ele trata de um tema constitucional? Não, porque ele trata de uma... Você vai suscitar essa matéria em razão de um órgão federal, que é o INSS, no seu caso. Tá. Então, ele é chamado na Justiça Federal, salvo se você morasse numa comarca onde não existisse Justiça Federal. Você poderia acionar no fórum da sua comarca, é uma exceção. Tá. Aqui em Bragança, você vai suscitar isso na Justiça Federal de primeira instância. Agora, se eu tenho uma empresa, por exemplo, que eu quero entrar com processo, né? Quando é que eu sei que eu entro com processo contra ela? Se ela é... Na Justiça Federal, na estadual, no outro na federal ou na estadual? Quando que eu consigo... Depende da matéria e do órgão que você vai, frente ao qual você vai questionar o problema. Por exemplo, se você tem empresa e vai questionar um problema tributário estadual, um ICMS, vou dar um exemplo mais comum. Você vai fazer isso na Justiça Estadual de primeira instância. Eu vou questionar um tributo municipal. Também, porque a estrutura municipal do judiciário não existe. No nosso país não existe. Alguns países têm. Nós temos a estrutura estadual e a estrutura federal, na justiça chamada comum ou ordinária. Nós temos outros ramos, é importante lembrar. Nós temos a Justiça do Trabalho, nós temos a Justiça Eleitoral, que aqui no primeiro grau funciona na estadual, são juízes estaduais designados para isso. Nós temos alguns ramos, dependendo do assunto, é onde você vai questionar o problema. Tá. E, por exemplo, quando eu entro contra uma empresa grande, tipo a Bayer, ou sei lá, uma dessas grandes de remédio, ou a Monsanto, essas empresas muito grandes, eu posso entrar contra elas tanto na justiça, no tribunal aqui de Bragança. Bom, aqui tem o federal também, né? Mas aí, por exemplo, eu entro normalmente na justiça comum.
e Sim, não na federal. não. O tamanho da empresa com quem você vai discutir o tema É não isso que eu quero dizer. influencia, não influencia na competência. O que você Tá, precisa ver é o tema, tá. entendeu? E é isso que o advogado precisa informar Sim, sim, sim. Ele classifica a competência de acordo com a temática e a abrangência do tema. Vou te dar um exemplo. Se for o Ministério Público Federal questionando uma matéria de interesse para além de um município ou para além de um estado, ele vai acionar essa empresa, desimportante o tamanho que ela tenha, na Justiça Federal. Mas Tá, se, por exemplo, é uma questão localizada no seu município, na sua cidade, começa-se pela Justiça Estadual no fórum onde tiver correspondente aí ao seu município. Né? Nem todos os municípios têm sede do judiciário. tá. Deu para entender? Deu para entender. O que a última dúvida é com relação a, por exemplo, pega, por exemplo, uma coisa como essa represa aqui de Bragança. Sim. Ela vai a várias cidades e pega até um pedaço de Minas Gerais ali, né? Não, ela é formada pelo Rio Jaguari, que nasce na Serra de Camanducaia. Mas ela é formada a partir de Vargem, Bragança, depois ela segue. Sim, então, mas se eu for fazer algum processo que envolve, ele vai envolver essas 3 cidades. Não, ele vai envolver as 3 cidades, mas ele vai envolver a gestora da represa, no exemplo que você está Tá, dando. A gestora da represa é a Sabesp, é a Companhia de Saneamento Básico do Estado de tá, São Paulo. E isso remete ao juiz estadual. tá. Em princípio, o juiz estadual. Mas ainda assim na primeira instância. Sim, na primeira instância. Tá, sempre, qualquer processo começa sempre na primeira instância. Seja estadual, federal, sempre começa ali. O que pode acontecer é de você já ter uma decisão, por exemplo, no Supremo Tribunal Federal, que já esteja lá pacificada, já está estabelecido lá qual é o tema. Pode acontecer de você entrar com um incidente chamado reclamação para fazer valer aquela decisão que já foi tomada lá e que tem repercussão sobre todo o país. Mas é uma exceção, é uma situação muito pontual que é mais fácil compreenderem os operadores do direito. Sim, não, então, é isso que eu estou falando como uma pessoa que navega, assim, não uma pessoa que. Sim, sim. Eu estou tentando explicar exatamente para esse público. Porque eu vejo que tem muita confusão e as pessoas. Por exemplo, eu vou contar um caso. Sim. A Vanina, minha esposa, uma vez teve um problema que o pai ele foi registrar os 3 filhos de uma vez. Uhum. Porque para ele era complicado sair da zona rural e tal. E ele errou num dos anos de nascimento de uma das crianças. Uhum. E a menina ia ter que entrar no primeiro ano. Sim. Mas ela ainda não tinha maturidade para entrar no primeiro ano, porque ela foi registrada errada. Sim. E aí, então, a gente acionou o Conselho Tutelar, o Conselho Tutelar foi na OAB, conseguiu um advogado para mudar a data do nascimento para um ano antes. Correto. Para o ano correto. Enfim, e é interessante isso, porque essa pessoa ela não sabia que existia isso. Uhum. Né? E a gente vê que tem uma série de pessoas que, por não conhecer o mínimo daquilo, que não é seu direito, né? Mas a gente tem muitas formas de conseguir chegar a uma situação de justiça. Sim. Adequar os fatos da vida. Né? É isso. E foi muito bonito, porque a mulher ficou, claro, ela ficou muito grata. Mas, além disso, é interessante que o que eu percebo é que existe um sistema que funciona. Sim. Você tem uma presença, por exemplo, das defensorias públicas, que exercem um papel muito importante no esclarecimento, no atendimento das pessoas, às vezes com mínimos problemas, às vezes com problemas mais graves,
E isso é possível esclarecer, qual é o caminho, né? E tem, por exemplo, a figura, tem figuras dentro de um fórum, por exemplo, a pessoa que faz a distribuição, ela faz toda a diferença dentro de um fórum, né? Da coisa ser tranquila ou meio bagunçada, né? Que faz assim. É muito interessante ver isso, que tem fóruns e fóruns que funcionam. O direcionamento da ação, quem dá é o advogado. É ele que indica, segundo o entendimento dele, qual é o juiz competente para cuidar daquele tema. O distribuidor não tem autonomia para colocar no juiz o que ele acha adequado. Depois, lá na frente, o juiz que foi endereçado vai analisar se a competência é dele ou não. Se não for, ele remete para o juiz o que ele entende competente. Sim. Mas não há uma autonomia. O distribuidor não está ali para fazer essa seleção material ou temática. Né? Não foi isso que eu falei, mas de qualquer forma, eu vejo que há um sistema que faz as coisas. Sim, funcionarem, sim. Né, e não se escolhe o juiz. Isso é um programa feito de destinação aleatória, é sorteado. Sim. Então, a não ser que seja uma vara com juiz único, daí não tem jeito, é ele mesmo. Agora, se você, por exemplo, você tem juízes que são especializados, ou todos os juízes podem julgar qualquer tipo de... Vamos explicar. No primeiro grau, na primeira instância, lá na base, como eu já disse, pode haver uma distribuição de competência nas chamadas varas, naqueles pequenos organismos. Né? Nós damos esse nome, um nome antigo, tem lá suas origens. Numa comarca de vara única, de juiz único, portanto, ele tem atribuição para todas as matérias naquela área da justiça. No tribunal, vou dizer São Paulo, nós nos dividimos por matéria. Tem 3 grandes repartições de competência. A área civil, que a gente chama de direito privado, a área criminal e a área do direito público. São 3 grandes seções. Essas seções, Marcelo, se dividem em outros pequenos organismos ou órgãos. São as câmaras. Essas câmaras são formadas por 5 de nós, desembargadores, cada câmara, podendo ter alguns juízes auxiliares de segundo grau. Mas vamos entender que são 5 desembargadores em cada câmara dessa. Colegiadamente, eles decidem os casos, inicialmente com 3 votos. O relator, o segundo e o terceiro. É assim que se divide. Eu, por exemplo, não tenho, em princípio, competência na área criminal. Minha competência é civil. O colega que está lá no direito criminal atua na área criminal, não atua na área civil nem na área pública. Matérias de ordem que envolvem órgãos públicos. Eles que estão no público não atuam na área criminal nem na área civil, nas matérias dessa natureza. Nós nos dividimos para efeito de especialização. Deu para entender? Deu para entender. Isso eu expliquei a justiça estadual. Tá. E a gente tem, por exemplo, agora a gente tem se falado bastante nessa coisa de justiça, que tem lá o Procurador-Geral da República. Isso é um cargo político? É um cargo político? Não. Ele é um cargo de carreira, por exemplo? Sim, ele tem que ser procurador da República para chegar lá. Ele tem que estar no topo da carreira dele. Eu não conheço nenhum caso de nomeação do Procurador-Geral da República. Inclusive, a Constituição traça exigências mínimas para estar nesse cargo. Né? O que nós temos é um sistema eu vou chamar de freios e contrapesos para se chegar a um cargo desse. No exemplo que você deu, o presidente da República indica ao Senado que sabatina e aprova ou não o nome. Então, você vê, saiu do Executivo, passou pelo Legislativo, mas ele é integrante da carreira do Ministério Público. Entendeu? Nesse exemplo que você deu. Eu não diria,
me incomoda um pouco usar esse termo, Marcelo. Eu tenho tido esse cuidado de dizer político. Esse termo é muito mal conceituado no nosso dia a dia, né? No sentido abrangente, o político vem daqui, o termo política vem daquilo que é interesse da polis, interesse de todos, né? A origem é essa. Eu tenho tido esse cuidado desse conceito estar sempre presente. Isso que nós dois estamos fazendo, isso que aqueles que vão eventualmente ouvir esse nosso bate-papo, é um ato político, porque nós estamos falando de coisas de interesse de todos, no sentido amplo do termo, no sentido mais puro e mais amplo do termo. Nós confundimos, por exemplo, esse termo com interesses partidários. E pior, nós usamos esse termo para interesses que não são da comunidade, menor ou maior, não importa, nacional, estadual, municipal, do bairro, não importa. Não é de interesse coletivo, né? Nós confundimos muito esse termo. Então, ele tem um viés político, sim, a indicação desse exemplo que você deu, porque tem nele interesse da nação inteira. Ele tem atribuições graves, ele tem aquilo que eu chamo de graves encargos a exercer. Então, nesse sentido, ele é realmente um cargo político, nesse sentido, do interesse na tarefa dele ser de toda a comunidade. Nisso ele é político, é da polis, né? Sim. É da comunidade país, né? No caso dele, país todo, né? No caso do exemplo que você deu, país todo. Sim. Então, eu queria partir mais para esse assunto que é mais... Eu conheci você sempre como uma pessoa que fazia sempre boas mediações, né? E que chegou até nessa coisa de divórcio e tal, e até encontrou casos que teve até o retorno, né, do casal. Então, eu vejo esse advogado que trabalha na família como quase um conselheiro pessoal, às vezes, das pessoas, né? E eu vejo que, assim, é como tem uma psicóloga amiga que ela fala que se você acha que terapia de casal é caro, experimenta o divórcio. Assim. Então, eu acho que tem toda uma negociação que tem que ser feita e tem assuntos que, às vezes, você entra num aconselhamento pessoal mesmo. Sim. Né? E, por exemplo, eu não sei se você, como desembargador, se perde essa coisa, porque aqui, sabe, as pessoas conhecem você. Né? Então, não é um desembargador Miguel Brandi que está lá, entendeu? Sim. Mas é um Miguel Brandi amigo do Marcelo. Não só meu, mas do Padre Giovanni, né? O pessoal da nossa convivência. Sim. Com quem a gente tem um papo fraterno. Né? E aí, tão interessante que como é que isso se dá? Como é que essas relações se dão dentro de uma segunda instância? É assim, Marcelo. A segunda instância não atua muito próximo das partes. Essa é uma característica que ela acabou tendo. Mas eu faço uma observação de que, infelizmente, nós estamos no momento, acho que é um momento, pode ser mais ou menos duradouro, mas é um momento, em que o litígio, o embate, está falando mais alto do que a busca de uma conciliação. A partir das próprias escolas do direito, infelizmente, a meu sentir, a conciliação não ocupa o espaço que deveria. A pacificação dos conflitos não ocupa o espaço que deveria. Mas o espaço está sendo ocupado pelo embate, pelo litígio, pelo ajuizamento de ações. Tanto você vê que é um esforço muito grande, não só do judiciário, como de outros órgãos, por criar espaços para a mediação e para a conciliação.
Talvez, se a gente conseguisse fazer lá no primeiro contato com o advogado ou advogada, este meio de campo de você chamar as partes e conversar, muitos litígios, não só na área da família, em outras áreas, nem chegariam ao judiciário. Só que, para você conseguir êxito nisso, você precisa quebrar resistências. Na área de família, então, nem se fale. E na área da sucessão também. Isso é uma arte, isso é um trabalho extremamente importante que implica dedicação. Muita conversa, muito diálogo, quebrar barreiras, mostrar para as pessoas que é possível encontrar um caminho de pacificação daquilo. Hoje eu vejo que isto está um pouco deixado de lado, sabe, Marcelo? Está um pouco deixado de lado. Por isso que tantos conflitos, o volume de conflitos é do tamanho que é, né? É do tamanho que é. Nós precisamos nos convencer e pensar muito nisso, que muita coisa poderia ser resolvida no diálogo, no meio termo, nem para lá nem para cá. E precisamos entender, Marcelo, que pacificar o conflito, pacificar as relações, não é sair derrotado. O caminho da pacificação não passa por abrir mão daquilo que eu entendo que é o meu espaço, que é a minha pretensão. Não. É um caminho intermediário. Vamos procurar um caminho intermediário. Significa abrir mão de algumas coisas? Claro. Se você vai pretender levar toda a vantagem que você entende que é devida, você não vai negociar. É um momento desafiador esse. Eu vejo o esforço de juízes, psicólogos, assistentes sociais, advogados, advogadas, membros do Ministério Público, muitos, procuradores de todas as áreas, advogados públicos, defensores públicos, todos aqueles que atuam na área do direito, no sentido de abrir espaço para esses pequenos organismos que buscam a mediação e a conciliação usando diferentes métodos, mas fundamentalmente dialogando. Infelizmente, nós estamos por um momento que isso tem sido desafiador, mais do que precisaria. E isso é uma coisa muito séria, eu concordo. Porque é muito difícil. Há coisas que são, por exemplo, especialmente na área da família, assim, por exemplo, você encontra, por exemplo, morre um cônjuge, Uhum. né? Que nem aconteceu comigo, assim, né? Morreu meu pai, Uhum. né? E aí fica a minha mãe, Sim. que fica desestruturada por causa da morte do meu pai. E aí se torna uma pessoa diferente. Uhum. Entende? E aí você começa a vir com ressentimentos antigos e coisas que pareciam já estar resolvidas. Resolvidas. Eu sempre lembro, não sei se você leu um texto chamado O Mal-Estar da Humanidade, escrito pelo Freud. Não. Nesse texto ele dá um exemplo que, para mim, eu entendi muita coisa. Você já foi a Roma? Sim. Você sabe que Roma tem a Roma de cima e tem uma Roma embaixo de Roma. Sim. E que embaixo dessa Roma tem uma outra Roma mais antiga. Isso. Né? Então, lá cada buraquinho que se abre se descobre uma cidade. Então, e é muito legal isso, porque ele dá justamente esse exemplo, que a nossa estrutura psíquica, ela é construída como essas cidades muito antigas. Uma coisa sobre a outra coisa, sobre a outra coisa. Né? E a gente vai formando. E às vezes, né, como eu senti bem forte com a morte do meu pai, alguma coisa lá de baixo emerge. Ruiu, né? Não, ruiu e saiu rachando tudo que estava em cima. Entendeu? Sim. É muito interessante porque é isso que acontece.
E você está lidando com uma coisa que não tem solução. Porque, às vezes, a pessoa ela não quer solução, ela quer carinho. Afeto. E isso você não vai poder dar para ela. Uhum. Ninguém pode obrigar ninguém a dar carinho para ninguém. Uhum. Né? A respeitar, sim. Oi? A respeitar, sim. Sim, né? Mas carinho é diferente. Uhum. Né? E a respeitar, a cuidar, né? Porque você deve chegar para você alguns casos do tipo de pais negligenciados, né? Ou de deficientes que foram ficando pelo caminho. Sim, sim. Né? Casos que, sabe, são fogo. Assim, ali tá toda a vendo que miséria humana é escancarada, Marcelo. Então, é que nem o Google, né? Diz que você quer saber o que a pessoa pensa, descobre o histórico dela do Google. Porque no Google a gente põe aquilo que a gente quer saber mesmo. Né? Não adianta olhar Facebook, Instagram, porque isso é tudo fingimento, mas diz que no Google a gente sabe o que a pessoa pensa. Né? E no caso do judiciário deve ser a mesma coisa. Né? Mas melhor do que isso que você falou, se você puder conversar com ela, vai ser bem melhor. Sim, sim. Não, eu não estou não conversando. Né? Eu estou falando que existem estruturas que vão ruindo e que são. E que eu sei que não acontece comigo. Mas existem dramas, Marcelo, que caem naquilo que eu falei lá no comecinho, né? Nós, juízes, temos que decidir, mas não temos a ilusão de estarmos resolvendo. Especialmente nessa área que você falou, né? São muitas as áreas que você entrega o direito, entrega a decisão a quem pediu, mas sabe que não vai resolver. Vão continuar mágoas, vão continuar ressentimentos, vão continuar as convicções de que tinha razão, né? Normalmente, quando você decide favoravelmente a uma parte ou a uma outra, você contraria alguém. Não há como fazer, né? Sim. Então... Teve um caso que apareceu no Café Filosófico. Sim. De uma juíza falando de uma coisa que ela teve que decidir. Que era, por exemplo, você tem uma família. Sim. Sei lá, o Miguel Brandi, Mariana, né? Filha Mariana. A filha. A Mariana, mora em São Paulo. Sim. E o Miguel Brandi mora em Bragança. Sim. E aí, o Miguel Brandi fica doente. Uhum. A esposa do Miguel Brandi morre. Uhum. E a Mariana quer que ele vá para São Paulo. Uhum. Mas ele não quer sair da casa dele em São Paulo, em Bragança. Mas significa que ela vai ter que botar um cuidador, porque ele está velhinho. Uhum. Né? Então chegou esse caso seguinte: o homem não queria sair da casa dele. Uhum. E ele precisava de ajuda. Sim. E a família queria que ele mudasse para São Paulo, mas ele não queria morar em São Paulo. Uhum. E esse caso foi parar no juiz, para o juiz decidir. E aí, como é que decide? Não tem solução fácil no caso desse. Não, solução fácil não, mas você precisa ouvir muito quais são as posições e sentir muito quais são os ambientes e as necessidades reais, não as imaginadas. Esse é o grande esforço, né? Estudos técnicos, a escuta do psicólogo forense, a escuta do assistente social forense, a escuta das partes, né? Você vai construindo ali o cenário que você tem para poder aplicar o direito àquilo. Esse é o grande esforço, né? Você abre mão de decisões precipitadas e deve investigar todo o cenário. Não é uma tarefa fácil, a gente sabe que não consegue acertar todas, buscamos isso, né? Existe um grande desafio na nossa tarefa, Marcelo, e aqueles que nos ouvirão, nos assistirão, a gente chama isso de verdade processual e verdade real. Muitas vezes, a verdade real não chega no processo. Não chega por uma testemunha que se omite, não chega por uma testemunha que mente, não chega por pretensões que são fantasiosas,
né? Você tem que fazer todo um exercício mental e de leitura para perceber se aquilo que está no processo, que é o meu limite de atuação, reflete realmente aquilo que está na vida das pessoas envolvidas. Esse é um outro desafio, né? E às vezes, se a decisão não sai como sendo a mais adequada, é também porque a verdade processual não permitiu isso. As pessoas omitem, as pessoas fantasiam, as pessoas colocam ódios, resistências, e isto dificulta a decisão. Claro que dificulta, evidente que dificulta. E você trabalha com aquilo que está produzido de provas no processo, é o que eu estou chamando de verdade processual. E a verdade real, às vezes, fica escondida, Marcelo. Você precisa vê-la nas entrelinhas da coisa. Isso é um grande desafio. E nessas áreas que você falou, isso acontece muito, né? E é possível chegar nisso através de um processo? Muitas vezes, sim. Na segunda instância, sim? Você acha que consegue? Muitas vezes, sim. Você pode perfeitamente, chegando lá um recurso para você, uma apelação, por exemplo, tirada de uma sentença, você pode, como relator, converter o julgamento numa diligência. Por exemplo, um melhor laudo pericial, uma melhor ouvida das pessoas. Uma segunda assistente social, por exemplo. Pode, ou a mesma. Ela não observou este elemento que é importante. Por favor, faça um novo estudo e me dê uma nova posição, uma nova leitura. Eu não estou vinculado àquele estudo. Se eu tiver fundamento suficiente para mostrar que ele não foi adequado, eu não estou vinculado. Senão quem julgaria seriam os técnicos. Não é tarefa deles. Eles nos auxiliam enormemente. São fundamentais. Se eu tiver argumento mostrando as coisas que estão no próprio processo apuradas, foram apuradas, mostrar que aquele laudo, determinado trabalho, não está na linha adequada, eu me aparto dele e fundamento algo diferente, percebe? Mas eu posso muitas vezes fazer isso, e é feito, muitas vezes é feito. Você converteu o julgamento em diligência e pediu uma melhor prova, uma segunda prova, uma terceira prova, uma leitura diferente de um fato, a ouvida de alguém. Isso é muito comum. Às vezes um médico, por exemplo, que tem uma perspectiva diferente, pode ajudar a desembaraçar o negócio. Especialista na área. Isso é muito comum. Aí eu queria passar para a parte do Estatuto do Idoso, mas antes eu queria só fazer um relato. Eu faço acompanhamento nos exercícios espirituais de Santo Inácio. E desde a pandemia a gente começou a ter uma modalidade, quer dizer, essa modalidade existe desde que Santo Inácio fez os exercícios. Uhum. Mas começou a ter um acompanhamento virtual. Uhum. E é interessante porque através dos exercícios a gente vai, né, eu tenho algumas pessoas que eu acompanho, por exemplo, olha, isso aqui você não vai resolver nos exercícios, aqui você precisa de outro apoio, de um psicólogo, de uma pessoa que vai poder mexer, porque justamente percebo essas estruturas sim, muito profundas da vida das pessoas. As camadas de Roma. As camadas de Roma vão ruindo lá embaixo, né? E você tem uma rachadura sem fim na sua vida, né? Uhum. Então é interessante isso. E o desembargador e o juiz também, né? Ele tem que, se ele não tiver essa sensibilidade, sim, ele não consegue atuar com justiça. Sim, não vai dar a melhor solução, a melhor decisão, desculpa. Sim. Precisa ter essa sensibilidade. Agora, note que esta sensibilidade, além de ser um esforço permanente e gigantesco, depende muito dos quilômetros que você percorreu. Sabedoria. Experiência. O Shakespeare falava naquela peça do Rei Lear, né? Que ele termina ali no caixão e tá o bobo da corte, e o bobo da corte fala: pobre Lear, ficou velho antes de ficar sábio. Exatamente.
Exatamente. Feliz aquele que consegue não fazer isso, né? Ficar sábio antes. O poder atrapalha muito na sabedoria, mas, né, é uma coisa com a qual vocês têm que lidar, né? Tem que lidar. Tem que ficar muito atento, tem que tentar descobrir todas as suas capacidades e colocá-las à disposição da sua tarefa. Sim. Isso é um exercício permanente, diário. E vamos tentar então falar um pouquinho, porque a gente já está quase. São 12:06, vamos chegar a 1 hora. Eu falei para você que 1 hora não é muito tempo. Vamos lá, estou à disposição. Vamos falar um pouquinho qual foi a importância desse estatuto? Existia alguma coisa como isso antes? Como essa... Isso é uma lei? Isso é uma coisa do Código Penal? Como é que é isso? Não. Isso é um estatuto apartado disso, onde tem disposições civis, penais, de toda a ordem. Né? E está na Constituição? Não. É uma lei ordinária. É um estatuto. É uma lei autônoma, encorpada. Então, vamos tentar falar sobre ele. Vamos. Assim. Vamos sim. O que você quer saber dela? Não, eu quero saber um pouco da história, de como é que nasceu, né? Que, por exemplo, a Lei Maria da Penha é fácil, porque existe uma Maria da Penha concreta, entendeu? Sim. E que a gente sabe o que aconteceu com ela. Uma coletividade, né? No caso que deu o nome nessa legislação. Sim, mas a gente consegue. Todas as mulheres. Mas a gente consegue ver a motivação. Sim. Ele veio em 2003, né? Ele é de 2003, e ele veio exatamente na sensação que teve o parlamento e vários segmentos da sociedade que trabalharam nele. Ele veio na sensação de que era preciso um corpo legislativo, Marcelo, que se debruçasse sobre a situação do idoso, trazendo para eles, para essa camada, algumas possibilidades que a gente costuma chamar de direitos, e ao lado de deveres para toda a sociedade, aqueles envolvidos diretamente nele e aqueles que estão na sociedade com outras tarefas, com outras funções, mas que de um jeito ou de outro atuam afetando a situação dessas pessoas com mais de 60 anos. Né? É uma lei de outubro de 2003 e ela é específica, dispondo sobre o Estatuto das Pessoas Idosas. Foi sendo aperfeiçoada, mas ela é uma regra autônoma, embora, posso lhe dizer, a Constituição tenha dispositivos, eu diria, macros, maiores, né, gerais, princípios, como queira chamar, referente aos idosos. Né? Assim como tem um capítulo de crianças e adolescentes, tem um capítulo do índio, tem um capítulo da família, vários, né? São temas. Né? Existe um dispositivo, aliás, não só um, mas existem dispositivos lá que tratam dessa questão do idoso, né? Na Constituição. O estatuto a que você se refere é uma lei ordinária, é uma lei infraconstitucional, que cuida exatamente dessas situações. Eu não gosto muito. Acho que algum barulhento passou aqui. Passou uma moto aí. Eu não gosto muito de dizer essa expressão que acabou sendo também muito usada, né? Direitos. A gente tem que lembrar que caminham juntos e devem caminhar juntos direitos e obrigações. Normalmente, a um direito corresponde obrigação. Ou até obrigações. Correspondem obrigações. É sempre preciso entender essa gangorra. Né? Não é feito só de direito, porque senão você vai reivindicar de quem? Vai reivindicar de alguém que tinha obrigação de atender aquele direito. Esse estatuto traz direitos, sim, mas é preciso lembrar, ao lado deles, obrigações. Por exemplo, aos filhos,
por exemplo, aos parentes, por exemplo, ao Estado, né? É assim que ele se organiza, como se organizam outras legislações. Deu para entender? Bom, se existe uma lei que é autônoma, ela não pode ser inconstitucional, é isso? Não, existem Ela casos tem que de estar a leis ver. constitucionais, mas normalmente a lei se inspira em algum dispositivo constitucional. Ela não pode entrar em conflito, senão ela cai na vala da inconstitucionalidade. Tem uma coisa interessante, eu não sei se você sabe disso, mas, bom, a Constituição de 88, ela teve muitas coisas interessantes. Maravilhosa. Naquela época, um dos únicos peritos que foram chamados, você tinha os deficientes de duas categorias, ou os mentais, que estavam representados lá pela Pestalozzi, as entidades que atendiam, né? Fundação, lá aquela de São Paulo, a ACD, e o Instituto São Francisco, lá dos cegos, lá de São Paulo, né? E aí a questão do livro, eu sei porque eu tive esse contato com a coisa do livro falado, e a questão dos livros falados, por exemplo, eles não podem, pela Constituição, ser usados por deficientes físicos. Uhum. Porque não está na Constituição que deficientes físicos podem usar. Porque as únicas pessoas que estavam ali na hora, como peritos, talvez, ou que solicitaram a lei, foram os deficientes visuais. Uhum. Né? E é interessante isso, porque um cara como eu que não consegue segurar livro, precisa de um livro falado de vez em quando. Sim. Né? Mas não teria direito a usar. Né? E é interessante porque as leis elas são criadas dessa forma. E por isso que existem emendas. Né? Sim. Por isso que às vezes né? a lei sempre tem que ser uma coisa dinâmica, viva. Sim, sim. Eu costumo dizer aos alunos e aos colegas, e sempre que falo alguma coisa sobre isso, eu chamo sempre atenção para o desafio que é o legislador legislar. Dou um exemplo muito simples. Escrever uma carta de amor é um desafio. Na riqueza da nossa língua, se você puser a vírgula no lugar errado, em vez de um elogio, vira uma ofensa. E isso você está dirigindo a uma outra pessoa que você quer bem. Expressar esse sentimento é um desafio. É também um sinal de afeto, mas é um desafio. Você imagine um grupo de pessoas, ainda que tenham sido eleitas com essa tarefa também, e específica, escrever uma regra que depois vai ser aplicada e interpretada, se preciso for, para interesse de toda uma coletividade. Sim. É maravilhoso, é uma tarefa maravilhosa, mas é uma tarefa desafiadora, porque nem sempre você consegue expressar aquilo que você mesmo está desejando. Depois você precisa rever. Ela é dinâmica. Ela precisa de emendas, ela precisa de aperfeiçoamentos, ela precisa que o legislador se volte ao drama daquele tempo e ver se a norma está atendendo ou não aquele problema. Entendeu? Mas é um campo maravilhoso. É um campo maravilhoso. Quem se dedica a ele faz um trabalho magnífico, maravilhoso. Mas são mais os técnicos mesmo que têm que lidar com isso, né? Tem uma Porque estrutura. o político, muitas vezes, o político vai dizer, bom, precisamos de uma lei que faça isso, isso e aquilo, né? Mas o técnico lá é que tem que colocar os Ele vai pingos nos is. colocar aquelas ideias de uma forma adequada, segundo as regras que temos, né? É uma tarefa maravilhosa, uma tarefa muito prazerosa e desafiadora, porque às vezes você não consegue escrever exatamente aquilo que é necessário ou que a ideia do legislador foi expressada, né?
E eu tenho dois exemplos que eu gosto muito. Um deles é o navegar é preciso, viver não é preciso. Que eu sempre faço confusão se é do Caolho lá do século XVI ou se é do aquele que teve muitos nomes do século XVIII, XIX. Né? Porque navegar é uma coisa que exige precisão. Sim. Navegar é preciso. E viver não tem precisão. Sim. Você pode fazer um círculo perfeito, uma reta perfeita, mas uma vida perfeita ninguém tem, né? E o outro exemplo é uma frase do Chico César, sabe quem é? Sim. O Chico César, um dos discos dele, ele que fala: respeitem meus cabelos brancos. Respeitem meus cabelos, vírgula, brancos. Né? Que é diferente de respeitem meus cabelos brancos sem vírgula. Uhum. Não é questão de respeitar a idade, respeitar. Por isso que eu falei da carta de amor, precisa tomar cuidado de pôr a vírgula, senão muda todo o sentido. É muito legal e é uma delícia trabalhar com isso quando você faz poesia, por exemplo. Oh, maravilhoso. Você só consegue ver, às vezes, entender as poesias quando você tem um pouco de cultura. Uhum. Né? Porque senão você acha que é uma frase que qualquer idiota pode escrever aquilo, mas não, né? A frase que você falou é mais atribuída a Fernando Pessoa, né? Então, eu nunca lembro se é ele ou se é o... É ele. Né? Mas não é uma frase maravilhosa, assim? Oh, cheia de inspiração. Cheia de... Não, e o significado mais profundo, né? Sim, dá para você navegar por ela. Né? Então é isso. Eu queria um pouco dar mostrar um pouco essa humanidade, né? Por trás de uma lei, de uma decisão judicial, de uma coisa, existe uma humanidade. Sim. Que também erra, né? Que também erra. Sim, sim. Você deve ter alguma autocrítica aí, sei lá, né? Vamos dizer que acontece uma coisa horrível por causa de uma decisão que você tomou. Né? O cara, você decidiu que quem tinha direito à mãe e o cara foi lá e matou a mãe. Assim, esse tipo de coisa. Nesse sentido, Marcelo, o juízo colegiado dos tribunais é uma vantagem imensa, porque proporciona que mais pessoas se debrucem sobre aquela questão e decidam. A tarefa solitária da magistratura é terrível. É terrível. Porque você é chamado a decidir questões que angustiam. São dramas humanos que são levados a você, e você é uma pessoa, como todas aquelas envolvidas no processo, tiram de você horas de estudo, de desassossego, de reflexão. Fora que você também tem uma história, né? Sim. Vamos dizer que você tenha tido um filho assassinado por um bandido. Uhum. Né? Na hora que você for decidir sobre um bandido que só matou uma criança, dificilmente você vai conseguir ter uma atitude totalmente isenta. Assim. Por isso é que você tem um mecanismo de dizer que você está impedido, aliás, dois mecanismos. Está impedido ou é suspeito para resolver. Numa situação como essa que você desenhou, que influenciaria dessa maneira a decisão, é melhor você dizer que você está impedido ou é suspeito. Sim. Depende do caso. Eu não tenho autonomia suficiente para resolver. O que é engraçado é que o pessoal, sei que o pessoal tem medo é das juízes mulheres, né? Porque elas são terríveis. Não sabia. Não, é uma acusação que fazem, não para denegrir as mulheres, mas para dizer, as mulheres levam a sério esse negócio. Elas têm normalmente mais sensibilidade aguçada, né? É uma vantagem grande para algumas áreas esse talento delas, né? Tem que levar em conta isso. Então, é interessante. Acho que isso é o que eu queria trazer um pouco nessa ideia de desconstruindo muros e construir pontes, de também ver que tem pessoas ali que têm não só interesses,
mas também afetos, né? Sim, sim, histórias de vida, né? É isso que eu acho que é uma coisa que o Papa Francisco vem trazendo, que é para dentro da fé da Igreja Católica o afeto Exatamente. e o discernimento. E o discernimento. E tem muita gente brava com isso. Né? Mas vai passar, vai passar. Vai passar o Francisco, vai vir outro, né? Todas essas estruturas passarão e a gente fica. Não importa o que de bom a gente possa fazer. Então tá bom. Acho que ficamos por aqui. Vamos ver se Tá o bom, pessoal Marcelo. gostou. Muito obrigado pelo seu convite, pela possibilidade da gente dialogar e construir pontes. Espero ter contribuído aí para uma melhor compreensão das pessoas com relação a tudo que você trouxe para a nossa prosa. Muito obrigado. Parabéns aí pelo trabalho. É um trabalho valoroso, mais uma vez, entre tantos que você faz e fez. Foi muito bom. Tá bom. Um abraço a todos. Até mais. Então precisamos combinar agora que estamos. Já está vacinado 2 vezes? Já. Eu já estou 2 vezes também. E já tive uma Covid, então já estou 3 vezes vacinado. Uhum. Precisamos combinar o nosso reencontro. Perfeitamente. Grande abraço. Vou falar com a Vanina. Tchau, tchau. Tchau, Marcelo.